No último episódio do Backstage, eu tava falando sobre visita técnica, sobre o Tex Coach, para quem quer gravar clipe ou quer gravar clipe de outra banda. E teve uma galera, os amigos, que pediram aí modelos de como é que eu me planejo, como é que eu trabalho esse planejamento. E é sobre isso que eu vou falar hoje, nesse episódio do Backstage. A gente já estava falando antes, né, do planejamento, sobre como é bom planejar, como é bom ser organizado. Então eu sou um cara um pouco metódico em algumas coisas, principalmente quando se trata de profissão, se trata nessa área artística. Eu gosto muito de me planejar nas coisas. Claro que a gente já ouviu falar que sorte é você planejar e dar tudo certo. Hoje eu ia, por exemplo, para o campo, eu ia gravar o clipe, como vocês estavam acompanhando no último episódio, do artista Finéias, né? Eu acho um cara excelente, assim, um cara que contribui muito com a cultura aqui no estado. E no dia que a gente foi gravar, choveu muito, e aquela situação que a gente tem que estar sempre atento ao clima. Só que aqui, por ser muito úmido, é comum que tem dias que diz que vai chover e não chove, sabe? É comum em todo lugar, mas aqui principalmente. Então lá dizia na previsão que ia ter chuva todos os dias, mas ontem não choveu muito, choveu só um pouquinho e dava para gravar. E hoje que a gente decidiu gravar não pôde porque choveu quase o dia inteiro. E o céu estava muito fechado, ainda está fechado agora à tarde, então a gente não pôde gravar, então eu resolvi fazer o episódio aqui em casa. E falar sobre esse planejamento. Antes de eu fazer a visita técnica, eu já tinha feito um pré-roteiro. Por que eu chamo de pré-roteiro? Porque a partir da visita, muita coisa pode mudar. Dentro da própria visita, eu falei isso também no episódio passado, a gente pode ter novas ideias, né, novas sacadas naquele trajeto. Mas a história principal, aquilo que eu quero contar no clipe, já está aqui, tá? Então eu mostrei rápido, né, nem apareceu tanto. Esse aqui é o roteiro, essa parte que está colorida. Essa outra parte aqui é um resumo dos locais onde a gente vai gravar, fica aqui do lado. Os equipamentos que nós vamos utilizar em cada locação. A produção, quer dizer, o que eu preciso de produção e quantas horas serão necessárias de gravação em cada lugar. Eu não resolvi separar em dias, resolvi separar em horas, porque aí a gente pode se planejar. Às vezes, 2 locações podem ser feitas num dia se a gente tiver tempo para fazer em um dia só. Então eu prefiro organizar pelas horas de gravação. Aqui embaixo nós temos alguma ficha técnica, uma prévia de uma ficha técnica que tem produção executiva, produtor, diretor, fotografia e botei aqui assistente. E embaixo começam as locações, que fala sobre a locação, a descrição, o endereço e outras informações. E eu vou abrir aqui no computador e eu vou mostrar para vocês como é que eu criei isso daqui. É muito simples de fazer, você pega o Word e você consegue criar. Então hoje eu vou tentar criar do zero com vocês. Vamos lá. Certo, gente, eu acabei de abrir aqui, né, o documento Word. Muito simples, eu vou ensinar para vocês a fazer mesmo no Word, porque é prático, todo mundo deve ter o Word ou algum aplicativo ou programa dentro do computador que seja parecido com esse. Porque a ideia é você usar planilhas, então pode usar até o Excel para fazer isso. Lembrando que essa dica eu pesquisei muito na internet, eu achei 2 pessoas, tinha um carinha que eu vi no canal dele e achei super interessante o modelo como ele usa. Eu apenas adaptei, eu melhorei. Eu cacei muito sobre o Tex Coach na internet, se havia algum modelo para videoclipes e dificilmente você acha alguma coisa sobre isso. Então eu vou te ensinar a fazer em casa. Então a primeira coisa que eu vou é no layout da página. Eu gosto de botar a orientação em paisagem, tá? Fui bem aqui, paisagem. Venho inserir e vou inserir tabela. Na primeira tabela, aqui vamos começar com o shot list. Lembrando o seguinte, que nós temos 2 tipos de clipes. Temos o clipe narrativo e o clipe que é só a performance. E tem clipe que é a junção desses 2. Geralmente um clipe narrativo vai ter performance de qualquer jeito. Mas tem muito clipe que rola sem narrativa. O que é narrativa? Contando uma história. Uma pessoa que saiu de determinado lugar e foi fazer determinada coisa. Tem clipe não, que é só performance, a banda tocando. Então a gente prepara um tipo de roteiro que a gente chama de shot list. Eu quero agradecer aí o DA Director, que é um canal de um carinha super bacana, um filmmaker que eu vi na internet, eu gostei muito, vou botar aqui o link do canal dele. Foi daqui que eu peguei esse modelo de shot list.
Shot list seriam as cenas que você vai gravar de performance do teu artista. Então aqui, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar 8 colunas. Seleciona 8 colunas. Bota só 2 linhas, né, por enquanto. Nessa primeira parte daqui de cima, você pode juntar, né, mesclar a camada e escrever o nome shot list. Vocês conseguem ver aí? Eu vou aumentar aqui. Shot list. Botar o nome do artista e do tipo de produto que você está fazendo. Videoclipe e o nome da música. Nome da música. Vou centralizar aqui para você. Vocês vão ver que é muito rápido de preparar. Ok? Eu dou um tab aqui para fazer mais uma linha. Mesclo essa aqui para ficar bem organizado. E vamos lá. Na primeira coluna, eu gostei de colocar assim, cena barra locação, de locação. Que não necessariamente a cena é em outra locação, pode ser na mesma locação. Cena são os locais, né, o cenário onde você está gravando determinado take. Segundo, eu boto o take, que é o número de takes, quer dizer qual é aquele filme que eu vou gastar ali, quantos filmes eu vou gastar também. O plano, né, que tipo de plano de filmagem eu vou ter, se vai ser plano detalhe, plano americano, plano médio, que é a galera que é mais acostumada com a linguagem técnica, tá, do audiovisual, sabe do que eu tô falando. Movimento, né? Botei ação. Movimento é o movimento de câmera, qual é o movimento que eu vou fazer naquela cena. A ação, o FPS, o equipamento e, por último, a referência. Um tab, beleza. Do mesmo jeito, eu gosto de deixar tudo organizadinho. Na cena ou locação, você pode colocar cena 1, claro, né? Cena 1, a locação. Vamos botar aqui rua, certo? Estou inventando aqui. Cena de rua, eu vou fazer quantos takes? Quantas filmagens eu vou querer daquela rua? Aí eu posso colocar, estipular de 1 a 7. Claro que antes de fazer tudo isso, eu tenho que ouvir a música. É muito importante você ouvir a música, você ter uma conversa com o artista sobre qual é o conceito daquele clipe, o que ele pensa sobre aquele clipe. Eu não gosto muito de só dar as minhas ideias, eu gosto de ouvir o artista e saber o que ele pensa a respeito daquele produto. Gosto de opinar antes de pegar o trabalho, gosto de ouvir muito antes de dizer vamos gravar, tá? Aqui eu tô falando só de performance, então eu tô escolhendo os cenários, mas geralmente isso você pode fazer junto com o artista, tá? O plano, pode fazer plano detalhe, posso fazer plano geral. Médio, botar plano médio e plano geral. Então, entre esses 7 takes que eu vou fazer aqui na rua, eu tenho que pensar em dividi-los em plano detalhe, plano médio, plano geral. Inclusive 7 é pouco demais para tudo isso, né? Vamos supor que eu quero pegar o detalhe dele cantando da boca, quero pegar o detalhe dele se gesticulando, né? Um pouco da peça, sei lá, um acessório que eu esteja usando, um relógio, ou pegar close na tatuagem dele. Então aí já são 4, vamos supor, 4 planos de detalhes. Plano médio, né? Eu vou pegar uns 2 ou 3 plano médio. Então 4 já dá 7, aqui já daria 7. E o plano geral é só 1. Então daria mais ou menos 8 takes aqui. Movimento, seria o movimento de câmera, né? Eu gosto de usar o hand free nesse caso. Hand free é quando você segura a câmera na própria mão. Segurando na própria mão e fazendo a movimentação. Aí a movimentação ela pode ser dolly, dolly in ou dolly out. São termos técnicos, né? Mas se você não entende muito bem, você está começando, você quiser colocar uns termos mais acessíveis, você pode colocar de acordo com o que você entende, né? Você pode dizer aproximando,
distanciando, não tem problema disso. A ação é o que a pessoa está fazendo naquele momento. Eu posso descrever essa ação, eu posso colocar um trecho da música também, eu posso fazer isso. Eu gosto também de colocar um pouquinho do que eu estava pensando para esses takes. Tem takes que ficam misturados durante o clipe, mas tem outros que não, que é só para aquele verso, ou takes que são só para aquele refrão, aí você especifica, tá? Se, por exemplo, eu quero usar isso daqui apenas na introdução da música e verso 1. Aí eu especifico, coloco em negrito, de negrito, e embaixo eu digo ação, artista posicionado no centro de um galpão apenas cantando a música. Pronto. Introdução é ele chegando no galpão, posso colocar isso, o artista chegando e se posicionando no centro de um galpão, apenas cantando a música. O FPS, ele é muito importante. O FPS é quanto frames por segundo você vai usar ali naquele take. Tava até com um amigo meu, ele falando assim, olha, quando tu for pedir para ter câmera lenta, me fala para eu poder gravar o FPS tal. Então, geralmente, FPS de câmera lenta é 60, 120 ou mais. Já existem câmeras que fazem mais. Então, é muito bacana porque tu economiza um pouco de espaço dentro do cartão, né? Da memória da câmera aí, ou do cartão da câmera. E sabe muito bem que tu pode tirar muito frame. É melhor fazer isso do que tu botar ali 24 FPS, tentar fazer uma câmera lenta e acabar não ficando tão legal. Então, eu posso botar 120, eu posso botar 60 FPS. E o equipamento que eu vou utilizar. Como eu estou fazendo hand-free, o movimento hand-free, que é só segurando aqui, eu posso repetir, né? Que eu não vou usar o equipamento, hand-free é só na mão. Ou eu posso colocar um gimbal, tá? Se, nesse caso, fosse necessário usar. Como eu botei hand-free, não seria, só seria hand-free. Movimento, hand-free. Equipamento é a mão que eu vou usar. Tá? E a referência, eu vou atrás dessa referência dentro da internet. Eu posso pesquisar dessa forma, olha. Vou botar aqui qualquer música. Vamos supor que eu esteja fazendo um clipe de rap, né? Aí vou pegar uma referência que o artista me deu, que foi o Eminem, sei lá. Vou no YouTube. Eu gosto muito de utilizar o Opera para trabalhos, muito mesmo, eu quase não uso outros. Por quê? Por causa da praticidade, qualquer música. Aí vamos supor que eu encontre a cena parecida com aquela que eu quero. Olha, tem o Emicida aqui, ó, com uma cena bem parecida. Vamos botar o Emicida, eu curto o Emicida. Curto mais do que o Eminem. Aqui, ó, uma cena de close parecida com aquela que eu quero. Aqui tá vendo que ele tá de perfil, né, tá de lado. Aí eu quero recortar, eu venho aqui, ó, nessa câmerazinha instantânea que tá escrito vem aqui. Por isso que eu gosto do Opera para isso. E recorta essa cena. Posso recortar do jeito como eu quiser. Copiar e fechar. Não preciso passar para outro programa, ele já salva para mim. Eu vou lá no meu documento e coloco a referência aqui, só diminuo. Só diminuo. Pronto, já tenho a referência. Então lembrar de pegar esse take. Se for mais de um take, mais de uma cena, eu repito, mostro várias referências e parecidas. Mas eu quero pegar principalmente esse ângulo. A referência geralmente é para te mostrar o ângulo que você quer pegar, tá? Geralmente, o ângulo. Aí você pode continuar fazendo isso daqui. Depois eu gosto muito de colorir as locações. Por quê? Tem certas locações que são cenas que no videoclipe vão ficar em outro momento, mas que são no mesmo lugar. Então é melhor gastar aquele dia todinho naquele lugar e não precisar voltar lá. Então eu marco colorido aqui, né, de uma cor, sempre nas mesmas locações. Só que a cena é diferente, tá? E aí eu marco. Beleza? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês um exemplo da que eu fiz pro Finés. Ó, vejam só, a minha pasta é toda organizada, né? Tem o projeto, que aqui vai entrar o projeto mesmo de edição.
documentos, as saídas, né, que são as exportações dos vídeos que eu vou fazer do videoclipe dele. Os arquivos, é para cá que eu vou fazer backup dos arquivos. Backup de áudio, se eu precisar. E design, no sentido se eu for fazer uma capa para o YouTube do videoclipe, ou se eu for fazer algum tipo de PNG, uma imagem transparente que vai entrar dentro do videoclipe, eu coloco aqui, tá? Uma animação, já boto aqui dentro. Certo. Vamos lá em documentos, só tem aqui, por enquanto, né, o roteiro e o shot, que é o shot list. Então tá aqui, ó. Já fiz um shot list do material dele. Não botei referências porque não encontrei referências tão fáceis, né, sobre o que eu quero fazer. E em seguida eu coloquei esse resumão, que são as locações. Vejam que aqui, ó, aqui tá tudo colorido. Cais é amarelo, azul, estúdio, verde, embarcação, laranja, feira, roxo é um lugar a definir. Nessa outra locação aqui, nessa outra parte, nós temos um resumo do trabalho. Eu coloquei aqui um resumo. Porque isso aqui eu vou passar para ele e ele vai saber que parte de produção eu vou precisar. Vou precisar de transporte, vou precisar de figurantes. Tem momentos que eu vou precisar da locação de um drone, uma locação de uma embarcação. Então eu já faço logo o resumo aqui. E as horas que serão necessárias para gravar. Depois eu fiz um Text Coach, que é justamente essa visita técnica. Na visita técnica eu coloco a ficha técnica e vou fazendo determinadas anotações. Eu escolhi colocar essas descrições. Essa ficha eu desenvolvi, não encontrei na internet uma parecida, mas essa daqui me atende muito bem. Nome da locação, tá? A descrição da cena, o que você vai gravar ali de forma resumida. Você pode levar o roteiro também, fácil. Mas nessa parte da descrição da cena é só se eu tiver outras observações. Eu gosto de colocar, às vezes, endereço até de um hospital aqui. Qual é o hospital mais próximo? Porque se acontecer alguma coisa dentro do set, tu já sabe que é onde levar a pessoa. Contatos de pessoas que você contactou lá, que podem utilizar uma casa para carregar baterias da câmera, dos equipamentos. É muito importante você ir atrás de tomadas. Tanto que eu boto aqui tomadas, se tem ou não. Estacionamento, porque às vezes o local da gravação não é o mesmo lugar do estacionamento. Então, o endereço do lugar é muito importante para passar para a equipe, para você também saber. A tábua de maré, geralmente a gente tem muito clipe que é usado perto do rio aqui em Macapá. Muito, muito, muito. E saber a tábua de maré é importante para saber se o rio tá cheio, tá baixo. Então eu resolvi botar aqui porque essa locação exige a gente saber um pouco disso. O sol, que é o posicionamento do sol, se ele vai se pôr em uma direção favorável do videoclipe, sabe que o sol numa externa faz toda a diferença. E se vai estar um dia nublado, se vai estar um dia, né, que vai estar o céu aberto, não vai ter nenhuma nuvem. Se vai ter ruído, isso aqui, se teu videoclipe tiver cenas com áudio no local. Existem videoclipes de narrativas que precisam ser capturados áudios lá. E aí você diz se tem algum ruído, seja um carro, seja um outro tipo de transporte, avião passando se tem, né, rota de avião passando. E sobre essas aberturas aqui, trata-se de luzes. Às vezes você não está numa externa, você está no lugar interno e você está usando uma das fontes de luz, a janela. Quantas janelas tem ali? Aí você anota, tá? Eu segui o mesmo modelo para os outros, sobre locação, endereço e fazer anotações, tá bom? É isso. Eu vou deixar esse arquivo disponível para vocês, para download na descrição. Se você gostou, se isso vai te ajudar muito, por favor, não deixa de deixar o teu like. É uma forma de agradecer o esforço que a gente está fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui para poder passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento. E se tu tem um outro modelo, manda também para mim, manda aí que a gente troca ideia, porque aqui todo mundo tá ralando e tentando chegar no melhor profissionalmente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Backstage. Hoje a gente está chegando na metade
do backstage. E hoje foi aquele dia, eu me preparei, aquela situação, né, da gente se preparar e não dar da forma que a gente queria, como aquele episódio do errar e tá tudo bem. Cara, nada saiu como eu planejei hoje. E tô com umas luzes aqui, mas, cara, eu queria ter preparado um ambiente muito mais top, gravado mais top, mas, sabe? O importante é o conteúdo, o importante é o que eu tô passando, o importante é que vocês estão aí e que eu não falei com vocês. Então, manda força aí, velho, pra eu continuar com esse trabalho. Manda força. Comenta, curte, compartilha pros amigos, por favor. Se inscreva se você não é inscrito. Isso vai estar ajudando muito. E se tu tá produzindo conteúdo e tá se sentindo assim, manda mensagem também. Quem sabe a gente, né, troca forças aí. Valeu, até o próximo Backstage.